Hoje eu estou aqui como entrevistadora. Muito bom. Eugênio teve um imprevisto, estou aqui. E aquela coisa, quem sabe faz ao vivo, vai ser ótimo. A gente vai bater um papo aqui muito especial com um convidado, gente, que eu peço para todos bater uma salva de palmas bem calorosa, porque ele é muito querido. Né? Indicação aí do nosso querido Regis. A gente pôde conhecer o Rafael Someira. Vem até nós aqui. Tem uma história inspiradora. Bom dia, pessoal. Uma história inspiradora e a gente tem muito que aprender com ele. Pouco que eu pude conversar e ter contato também com o material que ele produziu, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje, pôde me tocar profundamente. Eu tenho certeza que vai tocar a cada um de todos nós aqui. Uma alegria grande estar com vocês todos aqui. E acho que duas coisas eu senti de dividir antes da gente começar. Primeiro, em 2009, meu pai faleceu de H1N1. Acho que teve 2 pessoas só na cidade que acabaram falecendo. Meu pai foi um dos 2. E eu tive a chance de visitar ele um pouco antes dele ser entubado, né? Foi um processo muito difícil. Eu nunca tinha visto meu pai doente, ele tinha 57 anos. E eu lembro que ele teve uma melhora. Dizem que alguns têm esse brinde divino, né? De ter uma melhora súbita ali. E eu lembro que nessa melhora eu visitei ele e eu falei, pô, pai, fala comigo. Ele estava muito cansado, sem ar, né? Nos dias anteriores ali. E como é que você está agora, né? E ele falou, nossa, hoje eu estou bem, né? Porque hoje eu consigo puxar o ar. E fez assim. E o ar vem. Imagine como é difícil você puxar e não vir. E eu nunca tinha imaginado isso. Como assim? Imagine como é difícil. E ele estava vivendo aquilo, né? E aí ele falou um negócio interessante. Ele falou, ele chamava de Fael, né? Falou, Fael, somos bolha de sabão. Então aproveita o voo, né? Aproveita aqui, ó. Porque, ó. E depois então eu deixo essa primeira reflexão, né, para nós todos aí sobre esse lance de. Esses dias eu estava falando com pequenas empresas e aí eu falei, ó, você tem que oferecer algo de valor para os teus clientes, tá? Sei lá, um brinde. Aí ela falou, Rafael, eu não tenho nada. Como é que eu vou oferecer algo? E é interessante, porque quando a gente não tem nada, a gente tem ainda a coisa mais valiosa que a gente pode oferecer para alguém, que é a atenção. Né? Você pode ter tudo, tá do lado de alguém que te oferece tudo e não te dá atenção. Vale? Né? Então, eu agradeço pela atenção de vocês aqui nesse momento para a gente poder bater papo, conversar, valorizando, acho que o agora, né? Agora que nós estamos aqui. Agora é sempre valorizado. O problema é que a maioria das vezes a gente só valoriza ele no futuro. E aí já chama passado, não dá mais para curtir. Só para lembrar. Então, que a gente possa fazer esse agora nosso aqui, um momento de reflexões mesmo, de coisas boas. Como eu falei para a Amanda, a gente estava conversando antes ali, como é que a gente vai falar? Eu falei, coisas que façam valer a pena, né? Trocar ideia. Então, a gente vai bater papo um pouquinho da história, umas coisas que eu acho que podem ajudar. E uma delas é consciência de que a gente tem muito. Né? Que quando a gente não parte daí, a gente parte da falta. Você vai buscar algo partindo da falta, você já começa tropicando. Quem não agradece o que tem, não merece o que vem. Arro, bom dia, vamos lá, vamos começar. Show, muito bom. Muito boa reflexão, já começou, né, de forma muito profunda. Hoje a gente vai falar sobre um dos nossos valores. Conversando aqui com o Rafael, me veio muito forte a gente falar sobre o encantamento. Mas um encantamento de um jeito, de uma ótica diferente do que normalmente a gente está acostumado a entender, compreender aqui na Eduz. Eu falo até por mim. Durante muito tempo, eu entendia que o encantamento era sempre causar o efeito uau nas pessoas. Até depois de eu ter tido contato com um livro do Tony Ish, não sei se você já ouviu falar. E ele falava muito dessa questão do efeito uau. Né? E, então... Esses dias eu estava falando com pequenas empresas, e aí eu falei, você tem que oferecer algo de valor
para os teus clientes, tá? Sei lá, um brinde. Aí ela falou, Rafael, eu não tenho nada. Como é que eu vou oferecer algo? E é interessante, porque quando a gente não tem nada, a gente tem ainda a coisa mais valiosa que a gente pode oferecer para alguém, que é a atenção. Né? Você pode ter tudo, tá do lado de alguém que te oferece tudo e não te dá atenção. Vale? Com o tempo, eu fui percebendo que o encantamento ele vai além simplesmente de você dar um presente, de você causar esse efeito uau do encantamento. E sim, você dar a atenção. Seja para o colega aqui, nós aqui que convivemos juntos um com os outros, essa escutativa que a gente tem escutado muito falar sobre ela, esse olho no olho, esse conseguir deixar o celular um pouco de lado e conseguir estar ali em estado de presença, seja entre nós e, com essa prática, com os clientes também. Esse, para mim, eu vejo que é o encantamento mais poderoso que existe. É o você realmente estar ali, presente, sentindo ali. Seja a dor do cliente, seja a dor do colega, seja o que for, a alegria, você estar ali compartilhando. Então, eu quero... Você trouxe muito sobre o engajamento dos seus colaboradores e clientes. Quero que você conte um pouco do teu negócio. Ele é também fã do Frederic Laloux, do Reinventando Organizações, também segue o modelo de gestão, de autogestão na empresa dele. Então, quero muito te ouvir. E ele trouxe sobre o engajamento, que eu entendo também que é o encantamento. Engajar, reter, como muitos chamam, fidelizar, seja nós aqui, seja o cliente, é através do encantamento, é através desse estado de presença que você acabou de trazer. Traz para a gente, então, Rafa. Bom, fazendo um resuminho, como a gente não se conhece, a maioria eu não conheço aqui, eu nasci em São Paulo, aí mudei para o interior em Assis, não sei se alguém aqui é de Assis, interior de São Paulo, já conhece a cidade de Assis, e lá meus pais abriram um barzinho, né? Então, meu berço era um saco de feijão, de arroz, que era meio mercearia, assim, então eu nasci no balcão ali, e com 7 anos comecei a fazer feira, que a minha mãe é artesã, então eu tive a chance de começar a vender, trabalhar na parte de atendimento, muito cedo, né? Aí depois a gente mudou de... Então, nasci em São Paulo, aí eu mudei para... Vocês conhecem Alphaville? Todo mundo conhece? Na frente de Alphaville tem Carapicuíba. É lá. É que eu falo perto de Alphaville dá um glamour. Quem conhece? Mas a minha família é de Carapicuíba, no outro lado da ponte ali. E aí a gente mudou para Assis. De Assis a gente voltou para ali pertinho de Carapicuíba mesmo. Depois voltei para Avaré. Depois de Avaré fui para Botucatu. Então eu mudei muito de cidade, sempre com a minha mãe e com meu pai fazendo algum comércio. Quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, minha irmã começou uma escola de cursos na cidade de Botucatu, que acabou se transformando numa rede de franquias grande. Então trabalhei bastante com a parte de treinamento. Trabalhei algum tempo com a parte de tecnologia também, implantando sistema para pequenas empresas. E em 2005... eu e minha sócia, Érica, nós abrimos uma empresa que tinha o objetivo de ajudar as pessoas a encontrarem soluções locais, que, para mim, são pequenas empresas. Né? Eu falo que toda pequena empresa está resolvendo um problema. A cidade tem um monte de problema, mas tem um monte de solução. E eu acho que, para cada problema, deve ter 5, 6 soluções. Até para... Às vezes, a gente olha e fala, está tão errado as coisas. Né? Eu fiz uma pesquisa que, a cada 100 mil habitantes, nós temos 10 boletins de ocorrência por dia. Então, vamos fazer a conta. 100 mil habitantes, 99.990 pessoas tiveram um dia ok. Só que esses 10 fazem barulho demais. Então, o trabalho nosso, a gente fala que é promover essas soluções. Essa galera que está ajudando a resolver e que são muito especiais, mas às vezes não são valorizados. Eu falo, imagine um PhD de física quântica de Harvard. Quando ele chega em casa, põe a chave na porta, vai virar a chave quebra. Nessa hora, gênio é o chaveiro. Só que, às vezes, o chaveiro não se vê com essa genialidade. Né? E o trabalho nosso, na Solutudo, é tanto ajudar esse chaveiro a ser encontrado, como se fosse um guia online de soluções locais, quanto valorizar ele, lembrar ele do valor que ele tem. E é isso que a gente faz já há 15 anos. Né? Então, esse é o trabalho nosso. Hoje, a Solutudo está entre os 500 sites mais acessados do país, fazendo isso, ajudando pessoas a encontrarem pequenas empresas, né? E a gente tenta praticar essas... Tenta não, né? Eu falo que quem tenta é o capeta.
A gente tem buscado, né? Quando alguém me fala, estou tentando, o cara já faz isso bem feito. Não precisa mais de ninguém para tentar. Mas a gente busca um lugar, e é um sonho, né, Amanda? Assim, eu acho muito triste a gente trocar 5 dias da semana da nossa vida por 2. Né? Pô, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pelo final de semana, é muito triste. Dinheiro nenhum no mundo vale isso. Então, fazer com que esses 5 dias também sejam happy hours, né? Mas sem a ilusão da fantasia de que não é trabalho, é trabalho, mas pode ser bom para alguém, pode ser bom para você, pode ser legal. Então, acho que é uma busca que a gente está. Então, tentei resumir minha vida aí, são 42 anos em alguns minutinhos, e o que nós estamos fazendo hoje, que é buscar uma empresa onde ela só tenha consciência de que ela não existe sem pessoas. Só isso. Né? Quanto vale a Eduz a hora que todo mundo vai embora? Pouquíssimo, né? Então, agora, e se todo mundo estivesse aqui de verdade? Quanto valeria? Né? Se todo mundo tivesse... E o exemplo desse lance de estar... Não sei se alguém aqui já perdeu a chave do carro? Já? Tem esse problema? Já tem alguém já? Eu vou falar um negócio para vocês. Eu consegui vencer esse problema. Conta pra gente eu como. Consegui. Inclusive, em casa, eu tirei aqueles lugarzinhos de pendurar a chave. Eu tirei. Falei, cara, não... Porque cada vez que eu chego, eu coloco ela em um lugar propositadamente. Muito simples. Por que a gente esquece a chave? Né? Por que vocês acham? Memória fraca? Desatenção, né? Não estar presente. Está no automático. Eu estou chegando em casa lá, imagine que eu estou chegando aqui, eu falo, nossa, eu preciso ir lembrar de que eu vou na Eduz na segunda-feira e eu vou não sei na onde. Nossa Senhora, ontem aconteceu não sei o quê, não sei o quê. E eu estou pensando, puxa, será que... Ou seja, eu não estou colocando a chave ali. Meu corpo tá. E o que ele faz sozinho, não tem como eu lembrar. Então, o exercício que eu deixo a vocês, hoje eu faço assim, né? Eu chego e falo, eu estou colocando a chave aqui. E eu nunca mais esqueci. Toda vez onde eu faço sem estar, eu não lembro. E é muito ruim você viver uma vida que você não lembra. E começa pela chave, né? Uma amiga minha visitou um dia atrás e falou, Rafa, eu queria muito saber o que eu fui na vida passada. Aí continuamos a conversa, ela falou, onde eu deixei minha chave? Eu falei, começa a lembrar da chave primeiro. Começa por aí, acho que está mais próximo, né? Depois a gente discute a vida passada, porque você não está lembrando do que você fez há 15 minutos. Imagine, sei lá quantos anos atrás, se é que teve, né? Então, acho que essa é a introdução para explicar um pouquinho do que eu faço, do que eu acredito aí, Mandana. Só puxando um pouco o que você trouxe do tentar, né? Queria até... Desculpa o termo meio duro, né? Não, mas foi legal, porque essa palavra, esse verbo, na minha vida, já não existe há muito tempo. Quando eu tive a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre PNL, alguém já ouviu falar? Programação neurolinguística. E sobre a força das palavras no nosso dia a dia. E o tentar te dá a opção de você falhar. Então, quando você tenta algo, você já começa com essa energia, com esse pensamento que provavelmente é 50-50, que vai falhar. Sabia disso? Não, mas faz total sentido, né? Total. Tentar, se der certo, não é se der certo, quando der certo, tentar. Então, a força das palavras influencia muito. Me marcou muito esse lance do tentar, quem tenta é o capeta e ele já está fazendo um bom trabalho. Então, não precisa quando eu fiz essa brincadeira com o termo, toda vez que eu falo tentar, aparece o bicho para mim. Eu falo, não quero não, deixa aí que já tem alguém fazendo já, vamos conseguir isso aí, né? Vamos se engajar para dar certo. Muito bom. Então, só um adendo aí para fortalecer aí. Quem usa ainda o tentar, rasga. Não existe tira do vocabulário. Já tem gente fazendo. Eu escolho fazer, eu vou fazer. Vou fazer, eu escolho fazer. Pronto. Você escolhe, você decide. É uma escolha, uma decisão. Vocês vão ver como muita coisa vai mudar. Tenho 2 perguntas, mas eu vou começar com a primeira. Rafa, com relação a quando que foi que você teve esse insight e decidiu colocar esse modelo de gestão mais autogerível, trazer mais autonomia para as pessoas? Nossos valores aqui, confiança, encantamento, liberdade e alegria. Né? Tem muito a ver com
com esse modelo nosso de autogestão. Como que foi que você, né, decidiu? Quando que aconteceu isso? Eu acho que eu fui à exaustão, né? Acho que esse é o ponto principal. Assim, eu fiz e acho que até com algum êxito de outras formas. Só que eu via a empresa, muitas vezes a empresa, anêmica, né? E aí você fala, o que é anemia, né? Não sei se tem algum médico aqui, mas eu fui estudar um pouquinho. Anemia, ela parte de um excesso de volume de fluxo sanguíneo na cabeça. E pouco, né? Então, anemia tem a ver com isso. E eu estava tendo os meus derrames, né? De tudo depende de mim, tudo eu que vejo, eu que controlo, eu que realizo, eu que não vivo, eu que não tenho saúde, eu que não consigo ir muito longe, eu que ninguém suporta trabalhar junto, acredito, né? Alguns até aguentaram mesmo com tudo isso, estão aí. A gente tem pessoas na equipe há mais de 10 anos e então acho que primeiro por um esgotamento, sabe, quando você olha e fala, cara, O pessoal estava desengajado? eu acho que eu comecei a desengajar e as pessoas também, né? Você trabalhar aquele volume de esforço, então, e eu cheguei a pontos assim eu acho que eu estava, né? Eu me lembro de uma viagem que eu fiz, não sei se alguém conhece Arraial do Cabo, é um dos lugares mais lindos do planeta Terra. E eu estava lá na frente, num lugar com tudo que precisava, uma porçãozinha, chorando, de frente com o mar azul, sabe assim? Quando você olha e fala, cara, tem uma coisa errada aqui. Eu estou aqui num lugar maravilhoso, num lugar que, pô, e não estou bem, né? Não consigo parar de olhar para o meu celular, não consigo. Então eu vi que aquilo para mim já não funcionava. Quer dizer, eu como estando à frente da empresa não estava legal. E olhar para a equipe também e ver o quanto que esse controle que a gente acaba exercendo, né? E aí fez. Tanto é que eu ultimamente com alguns deles eu tenho falado assim. Eu não vou delegar isso aqui. Aí você fala, como assim? Primeiro porque eu não sou polícia. Né? Não sou delegado. Delegado que delega. Eu não sou delegado. Eu não vou ficar olhando. Então, eu vou te libertar da desconfiança que eu tenho de se você vai ou não dar conta de assumir esse projeto. E, do outro lado, isso muda, né? Poxa, será que eu... Você fez um acordo, trouxe essa verdade para a mesa. Porque não é delegado, assume aí, cara. Você está livre da minha desconfiança. Posso. E acho que essa exaustão... E por um outro lado, né, Amanda, uma questão de princípio assim, de vida. Como eu falei, bolha de sabão. Está passando, galera. A gente tem que lembrar que não é sobre chegar em algum lugar. É sobre hoje. Né? Então, vamos melhorar o mundo. Mas não está sendo legal hoje, eu não estou melhorando o mundo de quem está do meu lado, eu não estou ajudando quem eu vou atender no telefone, eu não está sendo evolutivo aqui, como é que eu vou melhorar lá? Então, aquele formato de empresas aí, que no próprio livro, né, das laranjas, ele é no mínimo questionável. Né? Ele vem de uma situação de industrialização, né? Onde que não avalia tempo, momento, autonomia. E aí eu fui ler um livro que eu recomendo a todos, que é um livro que um banco americano encomendou. Então, o banco não perde tempo, né? Eles tinham pessoas que eles pagavam 30, 40 mil dólares por mês, que iam lá e faziam um trabalho horrível, ganhando bem. Ganhando bem. Saíam de lá, iam para uma ONG, para uma igreja, para um lugar, e lá nesse outro lugar, depois do horário, não ganhando nada, eles voavam. E aí o banco falou, mas peraí, estou pagando e os caras não estão querendo trabalhar aqui. Eles saem daqui, põem dinheiro no bolso, cansado, e parece que é um outro ser humano. E aí eles pagaram uma pesquisa, que aí no livro tem várias pesquisas, para entender o que engaja, o que faz as pessoas... E aí foi muito legal essa pesquisa, gente. O livro chama Motivação 3.0. Quem já leu aqui? Não sei se alguém já leu. Opa! Maravilhoso, cara. E aí eles têm uma conclusão de 3 coisas. Eles falam que o ser humano, segundo as pesquisas do livro, o que faz eu e vocês, sabe, jantar aquilo que nós estamos fazendo, assim, comer, não fazer, são 3 coisas. Propósito,
E aí o propósito é aquela história, né? Quem eu estou beneficiando além de mim com isso que eu estou fazendo? Então, quando eu lembro que tem alguém que se beneficia, não precisa ser eu estou melhorando o mundo. Não, estou melhorando o trabalho dela. É para ela que eu estou passando. Se só de lembrar disso, a gente já faz algo melhor. Imagine, né, quando a gente tem a chance de ajudar muita gente. Autonomia, eles colocam com um segundo ponto, que é assim, eu quero participar da solução. Eu não quero só executá-la. Então, eu sempre brinco, né, quando alguém traz um problema, fala, estou com um problema hoje. Né? Antigamente eu dava a solução. Rafa, está dando um problema tal. Beleza, e aí? Como assim? E aí? Você viu, né? Então, o que você vai fazer? O que você vai... Porque isso permitir que as pessoas... E elas resolvem muito melhor que eu. E até o senso de pertencimento, né? Total. Fazer parte da construção, Exato. a inteligência coletiva. Que a gente eu estou fala. trabalhando em algo que eu ajudei, a solução que eu ajudei a construir. Então, a autonomia, todo lugar que a gente pode fazer com o nosso jeito, com o nosso tempero, com a nossa opção, nos engaja. Nem sempre a gente consegue. E o terceiro ponto é excelência. Esses 3 caras, eles fazem a gente trabalhar melhor. Por quem? Né? Participar das soluções. E o excelência é o seguinte, peixe não sobe em árvore. Né? Segundo Einstein, ele fala que maldade é você exigir isso. Né? E o nosso sistema de ensino, ele avalia a gente, né? Ele avalia peixe pela capacidade de subir em árvore. Então, é entender que você é bom em algo. Né? Então, se você encontrar aquilo, aqui eu consigo fazer direito. Não à toa, o McDonald's esteve entre as melhores empresas para se trabalhar. Não paga muito, trabalha muito, mas tem um senso de excelência. Eu consigo fazer. Eu consigo realizar, eu consigo executar algo bem. Né? Então, quando eu vi esses 3, isso não se encaixa com aquele outro formato industrial, que só precisava da mão da galera. Né? Precisava da mão. Eu já trabalhei em alguns lugares onde eu era só a mão. Como é que você quer que eu engaje? Vai me encantar como? Né? Você quer tudo de mim? Como? Eu não estou aqui, você está usando só minha mão. Não tem como eu fazer muito bem. E aí esse sistema de gestão colaborativa, autogestão, mas eu vejo como gestão consciente, né? Que permite que a gente venha, que o almômetro seja alto. Porque a maioria das empresas a gente deixa a alma fora e entra. Eu falo que Como que é o termo? Almômetro. Almômetro, gente. Vai nessa. Eu vi esse termo com o pessoal da Open, grandes amigos, eles falam que a gente tinha que ter um almômetro, que é saber quanto da alma está dentro do trabalho. Agora, se não tiver, e aí eu estava falando com a Amanda antes, tem uma pesquisa que saiu no Brasil ano passado, 90% dos brasileiros são infelizes nos teus trabalhos. Galera, para mim, isso é um caso de saúde pública. Porque há pesquisas que comprovam que infelicidade deixa doente também. Tudo bem, a gente tem momentos. Agora, imagine 5 dias da semana infeliz. Como é que vai ter qualidade? Como é que essas pessoas são atendidas? E o Brasil tem um outro problema, né? A gente é 5 vezes menos produtivo que alguns países. Dá para entender por quê. Como é que eu vou ser produtivo na infelicidade? Eu estou infeliz e vou produzir para caramba. Eu vou fazer mais daquilo que eu odeio. Não dá. Então, acho que o que me levou, né, Amanda, é acreditar que a gente tem que estar por completo. Eu e todo mundo que está perto de mim. E não vou melhorar nada lá fora se, pelo menos, a gente não estiver discutindo sobre fazer o lugar onde a gente vive ser legal. Né? A happy hour não precisar ser só às sextas-feiras. Dá para ter tesão atendendo um cliente. Dá para ter tesão fazendo um xerox que seja para alguém, né? Então, agora, essa é uma busca. A gente dá canelada para caramba, né? Falando da busca, você acabou de puxar o que está vindo aqui para mim, para eu dar sequência nisso que você está trazendo. O que você entende sobre... Você trouxe isso sobre o autoconhecimento dentro de toda essa história. Nossa Senhora. Eu acho que você falou de encantamento, né? Como um valor da Eduz. Quem não se conhece, o mínimo, assim, a gente... É muito difícil de eu me encantar com algo. Porque
E eu vou contar uma história nada a ver aqui, mas eu contei na vinda aqui para eles. Eu fui um dia para o Mato Grosso. Eu gostava muito de pescar, hoje eu não pesco mais. E eu fui para o Mato Grosso. E aí era uma reserva lá, ambiental, podia pescar, não era ilegal. E eu estava com os tios meus. E que, se algum assistir, que me perdoe, mas é a verdade, né? Eu estava com alguns tios e a gente pegou uma trilha para ir para um determinado lugar lá, né? No meio da natureza, galera. Araraçu, as coisas maravilhosas, aquela limpeza, aquele lugar lindo. E meu tio estava com uma latinha de cerveja, tomando a latinha. E a gente ia andando na trilha. Ele terminou de tomar a latinha, ele terminou de tomar e jogou a latinha na trilha, na minha frente. Ele terminou assim, jogou. Aí eu falei, tio, cara, cheio de placa, preserve o ambiente, Ararazu, futuro do planeta. E ele jogou a latinha. Aí eu falei, tio, você tá louco? Você jogou a latinha? Ele falou, o quê? Você jogou a latinha ali. Eu falei, mas tá vazia. Aí eu olhei assim, eu dei 3 passos para trás e falei, o buraco é mais embaixo. Né? Porque o autoconhecimento permite que, acho que, primeiro a gente se valorize. A gente começa a olhar que a gente tem coisas para melhorar, mas a gente tem coisas boas, únicas. Né? Então, ele permite você começar a olhar tanto o que você precisa melhorar, quanto o que você tem de bom. E quando você começa a se valorizar de verdade, você também começa a valorizar o outro. Né? Porque eu começo a ver que, pô, do lugar onde eu estou bem, eu consigo ficar tranquilo para valorizar algo mais. Né? Eu começo a sair um pouquinho do ego. O ego não gosta de ninguém melhor que ele. Então, eu começo a chegar num lugar mais agradável. Então, eu acho que o autoconhecimento é um exercício... E eu estou para lançar um livro, inclusive, sobre isso, sobre um caminho que eu tenho trilhado, né? Porque é eterno, não tem fim. Todo dia eu descubro pedacinhos de mim a mais. Mas eu acho que ele é o caminho para a gente começar a criar consciência. E quando a gente tem consciência, quase tudo nos encanta. É muito difícil você não se encantar com algo. Eu estou com um filhinho de 7 dias, meu primeiro filho. Essa primeira saída, eu saí no sábado rapidinho, que eu saí de casa, até me arrepiei agora aqui de falar. E eu olho o jeito que ele olha as coisas, né? Quem viu criança aqui, eu falo que dá a impressão que ele está comendo o planeta com os olhos. É um olhar... Né? E que eu acho que, com o tempo, a gente perde. E há pesquisas que provam isso. Né? Tem uma pesquisa da NASA que eles fizeram com crianças, acho que de 7 anos de idade, não lembro, Rick, qual que era a idade da primeira leva, que eles queriam testar criatividade. E eles fizeram com crianças, acho que de 7 anos, eu não vou lembrar a idade correta, depois eu mando o link da pesquisa, se alguém quiser, é muito legal. E eles viram que quase 95% das crianças com aquela idade, 7 anos, tinham o grau de criatividade que precisava para ser astronauta. Porque imagina, você está lá, cara, eu posso te passar todas as regras, mas você vai ter que se virar, não dá para parar no acostamento, vamos descer lá para dar uma arrumadinha. Então, criatividade é algo muito importante para um astronauta. Eles fizeram esse mesmo teste aos 14. E aos 14, 35% das pessoas mantinham aquele nível de criatividade dos 7. Agora, eles fizeram depois com a gente adulto, com 35, 30 anos. Qual que vocês acham que foi o número? 0 a 100. Acho que eram 2,5% de nós mantínhamos a criatividade que nós tínhamos. Essa que é a questão. Não é descobre um negócio que você não tem, é algo que tem e que adormeceu. Então, eu acho que autoconhecimento tem a ver com um resgate. É literalmente um resgate. De algo seu que ficou no caminho. Né? É como se fosse um sequestro. Sabe? Você vai ter que entrar lá e trazer de volta alguma coisa que, segundo pesquisas, não andam com 98,5% de nós. Né? A nossa capacidade de criar, que tem a ver com a nossa coragem de errar, que não tem como ser criativo sem estar disposto a errar. Né? Achou aí a pesquisa? Pô, a idade é de 4 a 5 anos. Muito obrigado, viu, querido? Valeu. Qual é o seu nome? Você ganhou um livro de presente. Eu trouxe ali no final, você me procura. Obrigado. 4 a 5 anos. Guilherme. Como é que a gente se encanta? Fazendo coisas que a gente gosta. E normalmente o que é? Deixar fluir.
A liberdade da Eduz é essa também. É o quê? É você deixar fluir a tua criatividade. Mas a gente só consegue... Agora você está me fazendo lembrar, Rafa, do que... Eu tenho uma mentora, ela tem... Para quem convive comigo, sabe, hoje ela é mentora do Eugênio também. Ela tem 76 anos, se chama Sônia. Está sempre com a gente no Seven, não sei se vocês perceberam, é uma senhora de cabelo bem curtinho. Acho que eu conheci Você conheceu ela? Sim. E há um tempo atrás, eu estava muito infeliz, sabe, Rafa? Estava, assim, com falta de clareza. Há 3 anos atrás, aqui na Eduz. Está confuso. Quem que já se encontrou nesse lugar? Você fala hoje de manhã? Ou... Há 3 anos atrás. Pode ser que muita gente se encontre agora e está tudo certo. Eu estou aqui faz 5 anos e eu passei por muitos altos e baixos, como todos nós na vida passamos. E eu estava muito desconectada, desencantada. E estava pedindo para sair. Não é para mim mesmo. O que eu propus a fazer aqui, eu acho que eu fiz, enfim. E a minha mentora trouxe para mim, a Sônia. Amanda, o que você gostava de fazer quando você era criança? Eu, quando era criança? Quando era criança, eu gostava de andar de bicicleta. Eu tocava piano quando era criança. Você tocava? Tocava, mas quanto tempo faz que você não toca mais piano? Faz 20 anos já, 25 anos. Nem sei tocar. Toquei quando criança. Ela falou, então eu vou te fazer um convite. Escolha um desses hobbies seu que você gostava muito de fazer quando criança. E volte a fazer. Seja andar de bicicleta, seja tocar piano. E eu topei o desafio. Falei, quer saber? Vou voltar, então. Fazer alguma coisa. Voltei. E aí eu entendi uma mágica, galera. Uma coisa mágica que acontece quando a gente tira, de forma intencional mesmo, um momento para a gente ter esse momento criativo. Esse momento que o tempo para. Sabe aquele momento que você está ali entregue, de corpo e alma? Eu retomei para as minhas aulas de piano, descobri que sabia tocar. E aí comecei a expandir minha criatividade. Hoje eu estou aprendendo a tocar sem partituras, coisa que eu não sabia fazer. E isso que eu estou fazendo no piano, que eu faço com as minhas plantinhas em casa, que eu faço nos meus momentos ali comigo, é extensão. Tudo é uma coisa só. Sabe a integralidade que a gente fala muito aqui na Eduz? Que não existe o profissional e o pessoal? É real. A gente começa, então, se encantando, ou seja, eu até estou trazendo a minha história para vocês, nem pedi a permissão, mas estou trazendo, para que vocês reflitam sobre o que vocês gostavam de fazer quando vocês eram pequenos ou na adolescência, e o que não faz mais. E o quanto que você tem usado da tua criatividade, mas da tua criatividade para você. Porque aí é automático. Quanto mais você deixa fluir, que te traz esse prazer, essa alegria, vem para o trabalho. E eu comecei aí, aqui na Eduz, a cada vez mais me sentir melhor. É de dentro para fora. Não era sobre as pessoas ao meu redor. Porque antes era o time, era o modelo de gestão, era os gaps dos processos, a culpa era de todo mundo, menos minha. Aí eu comecei a perceber que, começando a me trabalhar, a me autoconhecer, principalmente conectando com esse meu lado criativo, foi onde eu comecei então a sentir, como é que é? Almômetro? Almômetro. A sentir a alma começou a entrar. Que a minha alma começou a realmente entrar aqui. Porque às vezes ela fica fumando um cigarro enquanto a gente trabalha, entendeu? E aí é ruim. Exatamente. Mas um acréscimo, né, Amanda? Eu tive uma... Porque eu sempre refleti sobre isso, assim. As pessoas falavam assim, você tem que fazer o que você gosta. E aí eu ficava questionando isso, eu falava, caramba... Por exemplo, eu gosto de jogar futebol. Gosto mesmo, assim. Mas se eu fosse viver disso, tava lascado, cara. Né? Porque por mais que eu me esforce... Então eu falava... E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, é o que eu gosto, mas deve ter alguma coisa a mais. E aí eu tive uma experiência que eu acho que me fez olhar um outro ponto, que é fazer o que você gosta ou, se puder aqui, maravilhoso, gostar do que você faz. Você fala, mas como é que eu vou gostar do que eu faço? Então, eu vou dar um exemplo real aqui, que acho que... Eu trabalhei uma época, eu fui morar na Irlanda e eu não falava inglês. Né? Nada. E no auge, eu consegui um trabalho que era para trabalhar de garçom e lavar os pratos, limpar o chão lá e tal. E beleza, eu só tinha que falar, era café da manhã. Então, eu tinha que falar, would you like tea or coffee?
eu não sabia o que isso queria dizer, mas quando o cara falava tea, era chá. Quando ele falava coffee, era café. Isso eu conseguia fazer. E beleza, tava lá, tal. Só que era muito ruim, era porrada, os caras brigando comigo, o chefe me xingava. Teve uma vez que uma mulher pediu água. Eu falei, would you like tea or coffee? Aí a mulher falou, e era meio inglês, can I have a water? Aí eu falei, wait. Aí eu chamei o chefe e falei, cara, ela tá pedindo um negócio lá que não, não sei o que é, não. Aí eu lembro que ele veio e falou, você não sabe o que é água? Aí eu falei, putz, grila, foi mal. Foi horrível, e era, assim, 600 pratos por manhã, era um hotel grande. Minha irmã fala que eu paguei todos os pecados, né, porque eu não lavava em casa, tive que... E aí, teve um dia que eu tava de saco cheio, o cara gritando comigo e tal, e ele falou, joga o lixo fora. Esse dia é impressionante. Aí eu falei, tá bom, vou catei uns lixos, fui jogar. Lá tem umas caçambas que ficam no fundo dos restaurantes, né? E eu cheguei lá, tava cheio o lixo, a caçamba. Aí eu voltei, falei, viu? Né? Aí ele falou pra mim, Steph, não sei o que, Steph, pise, né? Aí eu não entendi, subi na caçamba e comecei a pular em cima do lixo para amassar. Numa desses pulos, começou a ficar legal. Aí uma hora eu dei um pulo meio alto e eu afundei. E eu afundei com lixo até aqui assim, galera, mais ou menos. E eu tava de social, camisa branca. Eu lembro que no meu sapato, eu vou fazer vocês sentirem isso, entrou a aguinha. A aguinha entrou, cara. E eu lembro que naquele lugar, eu falei, cara, eu não mereço isso, velho. Eu vou voltar embora, cara. Pra quê? Pra quê que eu tô aqui e tal? E eu lembro que eu saí e eu liguei pro meu pai. Saí do hotel, fui lá na rua, não tinha celular na época tanto. Eu falei, pai, eu vou parar, cara, porque olha onde que eu tô só tomando porrada, não sei o quê, fazendo louça, limpando o chão, passando por isso, tal. Aí ele falou assim, meus pais me deram uma herança gigantesca de princípios e valores, mas grana não, nunca. E ele falou, mas você tem dinheiro? Porque você falou que você estava procurando emprego faz um tempo já, né? Eu falei, não. Eu falei, como é que você vai fazer? Falei, pai, vai te catar, né? Aí eu tive que continuar. E eu falei, cara, eu não tenho opção, cara. Eu vou ter que continuar. Aí eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer isso ficar bom. Acredite, eu não tinha opção. E aí, aquilo que eu odiava, eu comecei a refletir sobre o que eu precisaria fazer para lavar a louça ser legal. Para limpar o chão ser bom. E para compactar o lixo não ser tão horrível. E aí eu comecei a montar uma linha de produção na louça, lembrar que eu conheci uma senhorinha que ela disse que tinha trabalhado 15 anos para passar 5 dias naquele hotel. Aí eu comecei a limpar melhor os pratos. Cara, eu estou limpando para a gente assim. Começou a fazer sentido. Porque ninguém vai dar sentido para você. É você que tem que fazer ter sentido. E aí eu comecei a curtir lavar louça. Eu comecei a curtir limpar o chão, cara. E no lance do lixo, eu descobri que tinha uma tábua que era para eu ter colocado em cima e pulado em cima da tábua, né? Que na raiva você só piora as coisas. Eu nem vi que tinha uma tábua ali, né? Então eu acho que tem um pouquinho que, se você puder gostar do que você faz, mas na maior parte das vezes você vai ter que, ou melhor, fazer o que você gosta. Mas, na maior parte das vezes, você vai aprender a gostar do que eu faço. Cara, como é que eu faço isso ser bom? E para dar um exemplo, eu tenho um amigo que trabalha com marketing digital em Minas, e ele foi músico a vida toda. E ele ama música. E ele trabalha com vendas, digital e tal. E eu falei, cara, você nunca pensou em fazer criativos cantando? E ele olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, você canta bem pra caramba, cara, né? Tudo... Criativo é cada vez mais aquelas coisas, né? Oi, você que tem não sei o que, vou salvar a sua vida e tal. E ele começou a fazer alguns criativos cantando, né? Então dá para você gostar do que você faz, trazer um pouquinho de você, da tua alma, da tua criatividade para aquilo que você está fazendo, o teu tempero, né? Então, nem sei por que eu entrei nessa rodovia aí, mas era para alguém, tá? Tudo perfeito. Tudo perfeito. Você escreveu um livro que, inclusive, está lá na minha cabeceira. Eu tive o prazer de ganhar esse presente há um mês atrás, né, Rafa, que a gente se conheceu? Mais ou menos um mês, é. Que se chama Se Fosse a Última Vez. E eu folheando o livro ali, lendo, né, achei muito interessante, porque ele fala muito sobre estado de presença. Conta um pouco para a gente sobre o livro, ou sobre a tua inspiração. O que você tem para ensinar para a gente sobre isso? Vem mais para cá de novo, porque o sol está... Bom, esse livro, eu queria fazer vocês imaginarem uma história, né?
Imaginem um pai e um filho brigando, discutindo. Pô, senhor, isso, é aquilo, não sei o que lá, você não vai... Qualquer motivo, né? Porque pais são pais, filhos são filhos. E no meio dessa briga acalorada, que pode ser uma que você já teve com a sua mãe, com o seu irmão, seja lá o que for, vem um momento de consciência que diz o seguinte: e se fosse a última vez? E a imagem que me vinha era o pai e o filho cheio de pedras nas mãos, e na hora que vinha a frase, as pedras caíam. Né? Porque se fosse a última vez, a maior parte das nossas brigas não faria sentido a gente brigar. E o mais interessante é que nós não temos garantia nenhuma de que não seja. Né? E aí, uma vez eu ouvi uma frase que fala assim: cuide de todo encontro, porque alguns são despedida. Alguns são despedida. É. E baseado nisso, né, eu comecei a refletir e falei, cara, porque eu acho que tudo já foi dito nesse planeta. O que a gente faz, às vezes, é só trazer de um jeito mais do momento, etc. Eu estava falando para a Amanda que a decisão de desenhar maior o livro veio com a minha sobrinha, Alice, 6 anos. Eu estava almoçando na casa da minha irmã e ela estava comendo. Pá, pá, pá. Eu falei, Alice, para um pouquinho. Ela parou, olhou para mim e eu falei assim, come como se fosse a última vez. Aí ela olhou para mim assim, falou, então eu vou comer mais devagar. Eu falei, opa. Né? Se fosse a última vez, eu comeria mais devagar. Aí ela começou a comer mais devagar. Na terceira colherada, ela olhou para mim e falou assim, nossa, tio, tem mais sabor. Aí eu falei, cara, a gente tem que deixar algo, tem que escrever sobre isso. Sobre a gente ter mais sabor naquilo que a gente está fazendo. Né? E a ideia do livro é uma condução que ajuda a gente a refletir de como... E eu penso nisso, toda vez que eu estou muito na correria, toda vez que eu estou numa loucura, eu paro e falo, cara, se fosse a última vez, como é que seria? Né? Seria melhor, galera. Lavar prato como se fosse a última vez seria muito legal. Né? Aí você fala, por que não como se fosse a primeira vez? Que eu não sei o que acontece com a gente, que quando a gente tem muito, às vezes talvez não dê valor. Né? A gente fala, não, a última, a gente... Aí vem o gatilho da escassez. Gatilho, não quero matar ninguém não, cara. Né? Mas é um lance de você olhar e por que é. Né? Por que é. Esse encontro, eu posso até fazer um próximo encontro na Eduz. Mas essa foi a última vez que eu estava aqui desse jeito com vocês, nesse dia, acabou. É só essa. Então, acho que o livro tinha essa intenção, né, se a gente quer elevar o nosso nível de consciência, e a gente comunga que com maior nível de consciência a gente faz as coisas melhor, como é que eu encho o nível de consciência? Com gotas de consciência. Você não enche o nível de consciência com qualquer coisa que não seja consciência. Gotas de consciência. Às vezes a gente fica, eu vou participar de um seminário esse final de semana, 3 dias de muito conteúdo para elevar a minha consciência. Se você não estava consciente, você não encheu nenhuma gota. E está tão disponível, né? Aí chega na segunda, o colega está ali, ou alguém precisando de você ali presente. E eu não estava consciente. Como se fosse a última vez. Acho que é isso, Manda. Então, inclusive, eu trouxe alguns ali, vou deixar depois para sortear perguntas. com a galera. Galera, a gente tem 5 minutos aí. Quem quiser, perguntas. Prazer, Rafa. Lembra do livro, hein? Lembro do livro e eu queria aproveitar esse gancho, esse gatilho. Se você tivesse, como se fosse uma última vez, o que você diria pro teu pai? Que o pessoal não pega leve, não. Eu acho que eu não diria nada, eu só abraçaria. Só isso. E que estava tão disponível, né? Eu tenho um mantra na minha vida, que eu sou profissional de criação também, né? Que fala que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Caraca. Mas mesmo eu que trabalho com criação todo dia da minha vida, acho que me fica, às vezes, vindo as razões do porquê criar. Sabe? O que me motiva isso? E, às vezes, o motivo é simplesmente porque criar é a minha missão. Porque criar? É a minha missão. Então, mas como que você faz quando chega nesse momento do motivo para criar? Nossa, muito forte.
Eu falo que a gente vive aqui numa dança entre o real e o ideal. Tanto é que a gente estava falando, a gente trabalha lá ainda na Solutudo com OKRs, né? E a gente estava discutindo na viagem que a gente tem que mudar o nome, que não é objetivo, é encontros. Quais são os encontros que você vai programar para você para os próximos 3 meses? Você fala, como assim encontros? O ideal que você quer trazer para o real. Você quer fazer os dois se encontrarem, né? Então, acho que o motivo para criar tem a ver com ideais. É algo ideal que ainda não está no real e que deixa as coisas melhores. Né? A gente, todos aqui, tem a condição de entrar num quarto vazio e começar a sentir falta de um vaso, de uma flor, de uma... Cara, a gente é divino internamente. Então, não tem como a gente olhar o real e não perceber o ideal. Né? A gente está fazendo aqui, eu estava falando que esses dias eu estava com um amigo lá em Smart Fit, e aí ele falou que um cara pediu a conta lá, e daí ele falou, nos motivos do porquê ele pediu a conta, ele falou, aqui tem manteiga, mas não é a manteiga aviação. O cara pediu a conta porque não tinha manteiga aviação. Sabe? Eu nem sabia que existia manteiga aviação. Está tão fora da minha... Então, assim, o ideal para ele não é real. Né? Então, acho que os motivos é isso. O que eu posso criar que melhora um pouco as coisas? Que acho que esse é o potencial que nós temos. Né? Trazer o ideal para o real. Criar encontros. Eu vou promover isso. Agora, a primeira vez que eu estou falando isso, eu falo assim, não se chamam mais metas, chamam encontros. O que a gente quer encontrar? Né? Onde o ideal... aliás, né? Eu já vi até o Eugênio falando e eu achei muito legal, que ele falou meta-mata. E eu concordo. Né? A gente veio discutindo sobre isso, porque são ideais para se tornarem reais. Né? Acho que é isso. Não sei se fui claro aí na resposta. Show, galera. Uma salva de palmas aqui para o nosso convidado. Obrigada, Rafael. Agradeço, Manda. Eu queria deixar uma última reflexão de 1 minuto. Eu brinquei com gatilhos, mas para ajudar todos a olharem para isso. Né? Esses dias a gente estava discutindo sobre público-alvo. Aí eu falei, cara, tá errado esse nome. Eu não gostaria de receber uma ligação falando, você é meu público-alvo. Sai fora, velho. Imagine um negócio, um alvo nas suas costas. Vamos pegar ele. Porra, não. Né? E a sugestão que eu deixo é a gente refletir sobre público-salvo. É o público que tem um problema que não existiria se nos conhecesse. Né? Então, qual é o nosso público-salvo? Né? Qual é o público que a gente pode... No caso da Iduz, quem é esse público que está salvo quando conhece a Iduz? Né? Que está resolvido. Então, acho que eu deixo essa última reflexão, que a gente tem que mudar as palavras. Né? Porque é nelas que, às vezes, moram a perpetuação de coisas que não são boas. Enquanto a gente está colocando alvo nas costas de alguém, a gente não vai ajudar atirando. Beleza? É isso. Agora sim, vamos lá. Aê, muito bom. Tem muito a ver com a questão do encantamento, né? Como que eu encanto o cliente, ou seja, como que eu salvo. Como é que eu salvo? Estou aqui para te ajudar. Gostei disso. Vamos ver se a gente já muda aí. Bora para o nosso grito de paz? Posso Pode? fazer? Vai Vocês lá. estão prontos? Então enche o pulmão. E a Eduz é... Gigante!